Lembrando que aqueles que nos acompanham de casa também, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Você que é inscrito, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Ebenezer Oficial. Compartilhe com os amigos, com os vizinhos, e que Deus possa despertar nos nossos corações, diante dessa palavra, um coração sincero na presença de Deus. Aos nossos irmãos que também acompanham pelo Instagram, que Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. A palavra do Senhor que está em Jonas capítulo 1 diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançaram-os ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu para o porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. 6. E o mestre do navio, chegando-se a ele, disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele respondendo disse: Sou hebreu, e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disse-lhe: O que faremos nós para que o mar acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, pois eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta tão grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que engolisse a Jonas, e então Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça e agradecemos pela oportunidade de estar aqui na tua casa. Abençoa a tua igreja, abençoa também aqueles que nos ouvem nessa noite, aonde estiverem. Que a tua graça e a tua bênção alcancem todos, é o que pedimos no nome
de Jesus. Amados, queridos irmãos, nesta noite nós estamos diante de uma passagem bíblica que nos chama um pouco aqui a atenção pela forma que o profeta vai se dispor diante da ordem do Senhor. Nós sabemos que Jonas, ele reinou, esse acontecimento se deu no reinado de Jeroboão II, quando Jonas, ele reinava ali no reino do norte, e Jonas, quando foi chamado por Deus, era o rei daquela época, era Jeroboão. E esse acontecimento se deu 8 séculos antes de Cristo. Então, desde o início aqui, nós vimos que a palavra de Deus diz que ele era filho de Amitai, e Deus vai chamar ele para uma missão, para que ele pudesse então levar a palavra do Senhor ao povo que estava em Nínive. Mas naquele momento ele se dispõe, diz o versículo que lemos, que ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, ou seja, fugir do chamado que Deus lhe havia feito. E nós sabemos que na realidade, talvez para nós é até fácil falar que Jonas foi o fujão, Jonas foi aquele que não quis fazer a obra de Deus, mas nós entendemos também e sabemos pelo menos 2 coisas aconteceu aqui. Quando Deus disse que os pecados que aquele povo estava cometendo, porque era para pregar para uma nação estrangeira, e nós em outro estudo aqui falamos sobre a crueldade que aquele povo era capaz de fazer quando se tratava de um servo de Deus. Eles não tinham piedade, eles agiam de forma como carrascos. Então Jonas temeu ir levar a palavra. Talvez nós podemos pensar que por medo, mas também poderia ser que Jonas não queria ir, porque Jonas talvez não tivesse entendido quão grande é as misericórdias de Deus. Porque para nós não é diferente, às vezes quando Deus fala para a gente pregar para alguém que talvez a situação é bem complicada, a gente acaba se tornando pessoas egoístas em achar que Deus é só um Deus que pode operar entre o povo de Israel. Era isso que Jonas tinha no seu coração naquele momento, que aquele povo não merecia as misericórdias e o perdão de Deus. Jonas também tinha uma certeza que aquele povo, se arrependendo e eles sabendo como que Deus era misericordioso, eles seriam poupados. Então, por causa disso, Jonas, achando que aquele povo não merecia o perdão, achando que aquele povo era muito cruel para receber o perdão de Deus, ele se dispõe mais para fugir da presença do Senhor, para fugir da ordem que Deus lhe havia dado. E hoje, na atualidade, não é diferente. Quantas pessoas estão fugindo do chamado? Quantas pessoas estão fugindo daquilo que Deus lhe ordenou para que você e eu fizéssemos, e nós estamos tentando nos esconder dentro das nossas casas, procurando outro compromisso que não seja o que Deus nos ordenou que nós fizéssemos. Então, queridos, isso custa um preço. Isso muitas das vezes nos vai atrair para nós que estamos em um mesmo sentido de Jonas, talvez um castigo que nós nem estamos dispostos a passar por ele. Mas nesta noite eu quero que você entenda que Jonas achou que aquele povo era muito pecador, aquele povo pecavam demais para receber as misericórdias de Deus. Talvez nós olhamos para muitas pessoas que hoje estão em trevas,
trevas, estão vivendo uma vida dissoluta, no pecado, na prostituição, e nós olhamos e dizemos: não, eu prefiro ir pregar para esse, eu prefiro ir pregar para aquele. Mas se a ordem de Deus para mim, para você, é para pregar para aquele que está perdido nas trevas, é nossa obrigação pregar para quem Deus ordenou que nós venhamos pregar. E assim como Deus falou, eu te falo: fala e não te cales, pregue a palavra de Deus sem medo, sem temor, porque se Deus te ordenou, é porque Ele vai te capacitar. Então, nós olhando esta passagem, duas coisas poderiam estar acontecendo aqui. O Jonas achava que o povo tinha pecado demais e não merecia as misericórdias de Deus, ou ele achava, sabendo que com certeza ele vai pregar, o povo vai se arrepender, vai ser perdoado, e para isso, para muitos, seria uma injustiça da parte do próprio Deus. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus é incomparável. O amor de Deus, em largura, em altura e profundidade, não dá para dimensionar a grandeza desse amor. O amor de Deus é muito grande. O amor de Deus, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. E quem ama de verdade vai até o fim. Quem ama de verdade obedece à voz do Senhor. Talvez na grandeza de um amor de uma mãe que aqui está nessa noite ou que me ouve, talvez o amor dessa mãe por um filho é muito grande, mas não chega nem 1% do amor que Deus tem pela humanidade. E agora, quando eu falo de humanidade, não estou dizendo de um povo eleito, de um povo simplesmente exclusivo, porque há muitos cristãos achando que Deus olha para a igreja de forma diferente e olha para o mundo com forma de desprezo. Não, é ao contrário. Deus olha com tanto amor para aquelas pessoas que estão perdidas lá fora. Enquanto a igreja fecha a porta, Deus está abrindo a porta. Enquanto a igreja não entende a ordem de Deus e estão trancafiadas em quatro paredes, Deus quer levantar homens e mulheres que saiam das quatro paredes para levar a mensagem àqueles que estão perdidos. Ainda que pareça que sejam nações corruptas, ainda que pareça que seja um povo desobediente, para nós que aqui estamos, podemos até dizer: esses estão no inferno e não haverá salvação. Mas enquanto há vida, há esperança, e o Deus que nós servimos é o Deus que ressuscita ao cheiro das águas aquela árvore que já está morta, Ele faz ressurgir e dar vida. Foi assim que Deus ordenou que Ezequiel pregasse para um vale cheio de ossos sequíssimos, e houve vida naquele lugar. O Senhor, Ele nessa noite está dizendo para mim e para você aqui, assim como Jonas se propôs em fugir, muitos estão fugindo, e é interessante que quando nós nos dispomos para fugir da presença de Deus, nós começamos a andar na contramão da vida. Quando alguém está em desobediência a Deus, não obedecendo à voz de Deus, você está em caminhos contrários com a vontade de Deus. E andar na contramão da vida é algo que pode nos trazer grandes transtornos, grandes desastres, muitas tristezas e dores. Por isso, o conselho que eu trago nesta noite é: não ande na contramão da vida, não ande na contramão, mas seja obediente à voz do Espírito Santo. Se você, talvez que está aqui, talvez por algum momento você teve a experiência de andar na contramão, entrar com um carro numa avenida, e quando você percebeu, você estava na contramão, é muito ruim. Quando alguém foge da vontade, da ordem de Deus, ele passa a andar desse jeito, na contramão. E na contramão, andando por ela, nós sabemos que na contramão dos homens nós podemos tomar multas, nós podemos perder pontos na nossa carteira de habilitação.
Quando a gente anda na contramão nessa vida aqui, quebrando os princípios dos homens, nós podemos até mesmo, em alguns casos, perder até a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Dependendo do motivo, há uma suspensão. E nós passamos a entender que tudo isso acontece quando a gente anda numa simples contramão, que para muitos é muito simples. E quando andamos na contramão contra Deus, contra a vontade de Deus, a primeira coisa que acontece para quem anda na contramão é perde as bênçãos de Deus. Alguém que não observa os princípios do Senhor perdem as bênçãos de Deus. É a primeira coisa que acontece. Agora, segundo, o afastamento da graça de Deus. A pessoa que vive em desobediência, ele perde e está sendo afastado da graça de Deus por ele mesmo, por decisão própria. Dificuldade em encontrar paz, em encontrar felicidade. Tem muita gente que está tendo em busca da felicidade. Tem muita gente buscando a bênção de Deus. Tem muita gente, querido, que estão sofrendo consequências espirituais e consequências materiais, e por fim uma punição eterna. Muita gente, por não dar ouvido à voz do Espírito Santo, estão na contramão, e estando na contramão, estas pessoas estão sendo impossibilitadas de viver a verdadeira felicidade. Não sabe por que não cessa o tormento, não sabe por que não cessa as lutas, não sabe por que o vento não para de soprar, não sabe por que há tanta perca. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: dê ouvido à voz do Espírito Santo e obedeça à voz de Deus, porque se nós estivermos na contramão, nós sofreremos grandes consequências. Esta é a verdade, queridos e amados irmãos. Mas infelizmente muitos cristãos estão assim como Jonas, decide por espontânea vontade a direção contrária à vontade de Deus. Nós vivemos no tempo onde uma geração estão se preocupando com o seu próprio prazer, em trazer viver no seu próprio conforto, quando na verdade a voz de Deus está dizendo: ide, pregue o Evangelho. Deus está falando: faça isso, faça aquilo. Agora pense nisso. Nós sabemos que nos dias de hoje tem muito crente fujão, muito crente teimoso, muito crente cabeça dura, que muitas das vezes resistem à vontade de Deus. Entendo o que está sendo pregado aqui nessa noite. Tem muito crente fujão, tem muito crente teimoso, tem muito crente cabeça dura, que não dão ouvido à voz do Espírito Santo e estão andando contrariamente à vontade de Deus. Ei, talvez você está dizendo que está 100% bem, mas qual as obras que nós estamos fazendo para Jesus? Qual é o desenvolvimento do nosso ministério? O que é que nós temos feito? Ou será que nós só estamos preocupados em chegar aqui no culto e falar de Jesus aqui, cantar aqui? Mas não é só esta obra que Deus tem para cada um de nós. É momento da igreja se despertar em oração, é momento da igreja se colocar na disposição do Espírito Santo e começar a frutificar na terra, porque Deus está chamando alguém para fazer esta obra. Mas tem muita gente fugindo, tem muita gente se escondendo, tem muita gente contrariada, tem muita gente contrariando a vontade de Deus. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: obedeça a minha voz. Tem gente fugindo da obra missionária,
são missionários só de carteirinha. Tem muita gente fugindo da obra de apacentar, são pastores só de carteira, são obreiros que não exercem a missão e o compromisso que foi imposto a cada um de nós para fazer. Agora, enquanto alguém que é intitulado não faz, Deus estará levantando uma geração de pessoas que não tem título, mas está fazendo, que não tem carteirinha, mas está fazendo, que é alguém que talvez não sabe, não tem nenhum curso de teologia, mas está dizendo: Jesus te ama, venha porque Jesus está voltando, acorda porque a trombeta vai soar. Ainda tem homens e mulheres que ainda pregam o evangelho na terra. É tempo de pregar. E assim aconteceu nos dias de Jonas, e assim está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas fugindo para não perdoar, pessoas fugindo para não servir, pessoas fugindo para não cumprir com aquilo que foi imposto na obra. Pessoas se escondendo. Você e eu vamos esconder até quando? Porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e essa desculpa vai ter que se encerrar, essa desculpa vai ter que se acabar, porque alguém diz: eu estou muito ocupado, eu estou fazendo isso, agora fiz aquilo, agora é desse jeito, quando fizer isso agora vai, quando a porta abrir aí eu faço, quando eu conseguir regularizar acontece, e regulariza e não acontece, a porta se abre e continua pior do que estava. Sabe o que Deus está dizendo? Chega de desculpa, chega de desculpa, e começa a sair de dentro da tua casa, começa a sair de dentro da igreja, e começa a olhar para fora, e olhar para aqueles que estão morrendo sem Deus, aqueles que estão perecendo na sarjeta. Deus quer levantar um grupo de pessoas fortes, que ainda prega a palavra, no tempo ou fora de tempo, vamos pregar. O que acontece quando andamos na contramão de Deus? É certeza que muitas coisas nós perdemos, como nós já vimos aqui. A bênção de Deus não está conosco, e as consequências que sofremos quando decidimos andar, fugir daquilo que Deus determinou para que nós venhamos fazer. Quais são os riscos que nós corremos quando decidimos nos afastar de Deus e não fazer a sua vontade? E é por isso que nesta noite nós iremos aprender algumas coisas importantes aqui com esse profeta. A primeira coisa está no Jonas 1, no versículo 3, consequências da desobediência. Diz o versículo: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz que ele desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Há uma frase que é muito citada aqui na igreja, que quando alguém quer ou decide navegar para longe de Deus, há sempre um barco ancorado te aguardando. Quando alguém se dispõe em navegar para distante da presença de Deus, haverá sempre uma embarcação que o próprio inimigo vai preparar para você embarcar nela e se distanciar da presença de Deus. É momento da gente refletir um pouco mais nesta noite, porque assim como Jonas, muitos estão fazendo assim. Muitos, em vez de ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo, estão fazendo, se dispondo, se aprontando para fugir
daquilo que Deus está lhe ordenando que faça. Mas não ficou assim, porque a Bíblia diz que quando ele entra naquele navio, a ira de Deus veio sobre Jonas e todos que estavam no navio. Quando alguém decide desobedecer a Deus, ele vai trazer grande tragédia, não somente para ele próprio, mas ele coloca em risco a vida de muita gente. Alguém que está fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, ele está colocando em risco não só a sua própria vida. É claro que o homem prestará conta de todos os feitos, mas uma coisa o inimigo tem feito nesses últimos dias: ele não está matando as pessoas, mas ele fere as pessoas no campo de batalha, porque uma pessoa ferida, uma pessoa fraca, vai ocupar soldados fortes para a batalha, encarregá-lo e levar ele para que ele não morra na batalha. Enquanto isso está acontecendo, a igreja está se tornando uma igreja fraca, vulnerável. Mas não tem que ajudar quem cai, sim, mas existe pessoas que estão fazendo de propósito, tem pessoas que estão pecando e estão fazendo vistinha grossa. Aí Deus levanta a profetisa, Deus levanta o profeta, Deus levanta na palavra e diz: abandona esse pecado. Ele olha até dá risada e talvez cutuca o irmão e diz: isso é para fulano, isso é para ciclano, quando na verdade a vida dele não está boa diante de Deus. Existe algumas coisas que ele precisa, que ela precisa abandonar, que estão cheirando mal na narina de Deus. E esta pessoa, estando envolvida no corpo, ele inflama todo o corpo com esse pecado, de forma que o Deus de Israel, quando pune, todos sentem a punição. Olha o que a Bíblia diz: nossas escolhas e decisões afetam não só a nossa vida, mas todos que estão ao nosso redor, e até mesmo podem destruir nossa família. Não, se eu morrer, morri. Não é simplesmente assim. Você morre e por sua causa é arrastado uma multidão junto com você. Porque querendo ou não, pessoas influenciam pessoas. Pessoas, querendo ou não, muitas pessoas se espelham em você. E se você cair, e se eu ou você fracassar, muitos fracassarão, muitos se prostrarão, muitos sofrerão dano. E nós precisamos entender que as nossas escolhas e decisões vão afetar não só a nossa vida, mas todos que estão ao nosso redor serão também atingidos. Que negócio é esse, pastor Roberto? É assim mesmo. Josué capítulo 7, a Bíblia vai dizer, não vamos ler porque é muito grande o texto, mas Josué capítulo 7, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel havia conquistado a cidade de Jericó, grande e fortificada cidade com muros altos, largos, mas Deus entregou Jericó nas mãos do povo de Deus. Agora, a ordem de Deus em Jericó é que ninguém pegasse nada ali, que ninguém carregasse nada daquilo, porque foi amaldiçoado pelo próprio Deus. Destrua, queime, desfaça tudo. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 7, que agora Josué, olhando para a cidade de Ai, disse: aí é fichinha para nós. Por quê? Porque nós agora vamos conquistar com facilidade, vamos enviar 2 ou 3 mil homens somente, e a batalha será garantida. E assim foi feito. Eles foram na batalha, mas quando chegaram na batalha, não conseguiram vencer a batalha, e eles voltam desesperados e falam com Josué. Josué, temente a Deus como era, ele cai de joelho e começa a orar e dizer: Deus, o que é que está acontecendo? Nós já vencemos tanto
tantas batalhas, vencemos e tomamos a cidade de Jericó muito maior, muito mais fortificada. E porque nós perdemos nesta peleja, nesta batalha? Então, depois de muito orar Josué, a Bíblia vai dizer que Deus se apresenta e diz: levanta e passa pelo arraial, passa de tribo em tribo, porque há pecado no arraial, Josué, e esse pecado está fazendo Israel perecer. Olha só que o pecado de uma pessoa vai comprometer muita gente, vai colocar muita gente em risco. Tem pessoas que dizem: olha, nessa noite talvez vão dizer: não estou nem aí, eu compro e pago, eu faço o que eu quero. Mas um dia a consequência chega na tua casa, um dia a consequência chega na nossa vida, porque as nossas escolhas determinarão o nosso futuro amanhã. E então vai passar em revista o povo, passa uma tribo, passa outra, mas quando chega na tribo de Acã, a Bíblia diz que quando Josué lhe diz: por que está acontecendo isso? Talvez ele olhasse em outra visão e dissesse: Acã, dá glória a Deus, Acã. E Acã, entalado com a voz embargada no peito, ele dizia: eu não consigo dar glória a Deus, pois foi eu que pequei contra o Senhor Deus. Quando eu olhei e vi uma bela capa babilônica, onde eu vi ouro, quando eu vi prata, eu cobicei e tomei para mim, cavei e enterrei debaixo da minha tenda. Tem muita gente com pecado enterrado debaixo da tenda, e o vendaval está soprando, e a luta está grande, mas o pecado está lá escondido. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: é tempo de abandonar esse mal, é tempo de abandonar esse pecado e dizer: eu quero ser cheio, eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus. Uma nação iria perecer por causa de um pecado de um. Agora veja que eu disse que o pecado atinge aqueles que estão ao nosso redor e até a nossa família. E a Bíblia diz que a ordem de Deus foi: mate tudo, queime tudo, não pode sobrar nada, mate os filhos, mate o gado, tudo que é de Acã não pode ficar aqui mais. E assim foi feito. Morreu Acã e toda a sua família e tudo quanto pertencia a ele. Ei, alguém pode dizer: mas estava na lei. Ei, peraí, a Bíblia diz que no tempo chamado graça, estava Ananias e Safira mentindo diante do altar de Deus e foram consumidos em tempo da graça. Tem muita gente que talvez me ouve agora, está dizendo: pastor, mas eu dou uma saidinha, eu faço isso, eu faço aquilo e nada está acontecendo. Deixa eu te explicar uma coisa: entre a semeadura e a colheita existe um tempo que chama, um espaço que chama tempo. O tempo está passando, mas tudo que é plantado é preciso ser colhido. E quando chegar, vai ser ai, 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 vai ser dores, vai ser angústia, vai ser tristeza. Mas nesta noite também eu glorifico a Deus para aqueles que não negam a fé, para aqueles que dizem não para o pecado, para aqueles que dizem não para o diabo, porque esses colherão vida. Porque a Bíblia diz que quem semeia na carne vai colher corrupção, vai colher dores, angústias e flagelos. Mas quem planta no Espírito colhe amor, colhe a bondade e a graça de Deus. Tem aqui quem planta bondade, levanta a mão e diga: eu quero é Deus. Aleluia. Veja que não adianta. Jonas achou que fugia de Deus, e o salmista diz: para onde eu irei? Para onde me ausentarei da presença do Todo-Poderoso? Se eu subir ao mais alto, Ele lá está.
Se eu descer ao mais profundo, lá Ele está também. Não tem como se esconder de Deus. É uma ilusão na mente das pessoas. Como Adão e Eva se esconderam com folhas e atrás das árvores para que não fossem vistos por Deus. Mas Deus sonda todas as coisas, e nesta noite Deus conhece cada um que aqui está. Deus conhece os teus pensamentos. Deus sabe como é que você está pensando agora, o que tu estás falando no teu coração. Mas a palavra é essa: não ande na contramão. Aleluia. Não coloque a vida de outro em risco. Não coloque a vida da tua família em perigo por negligência. A tempestade da desobediência. Primeiro, consequência da desobediência, nós vimos aqui a tempestade da desobediência. É Jonas 1,4. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu a tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Pastor, me ajuda, está difícil. Mas não quer consertar. O pastor ora, o círculo de oração ora, as irmãs fazem campanha na madrugada e ora, mas o camarada não quer conserto. A pessoa acha que Deus é um Deus de brincadeira, é um Deus que você e eu podemos ficar de qualquer jeito. Não, Deus é um Deus de justiça. Deus nos deu livre-arbítrio, mas nós estamos nessa noite orientando cada um que aqui está, quem nos acompanha de casa, em nome de Jesus. Fuja da aparência do mal, abandona isso que não presta e vem para a presença de Deus. Algumas tempestades que enfrentamos são permissão de Deus. Aí alguém fala: o diabo passou lá em casa, está tudo revirado, está difícil. Mas muitas tempestades é o próprio Deus que causa. É Deus que ordena o vento e diz: sopra. E o vento é soprado, e a angústia chega, as dores chegam, porque Deus, Ele tem um propósito para nos alinhar e nos ajustar ao seu propósito e à tua vontade. O prumo de Jeová nessa noite está descendo aqui. As medidas de Deus está presente aqui nessa noite. E Deus quer alinhar aquilo que está torto. Deus quer ajustar ao seu propósito e à sua vontade. Aleluia. Aquilo que está errado, aquilo que está torto, mas é torto demais. Não há nada que não tenha solução na carpintaria de Jeová, na carpintaria de Jesus Cristo. Aquilo que é torto, aquilo que é errado, aquilo que está na lama, aquilo que está destruído, Ele reconstrói. Mas é necessário uma atitude de quem está vivendo nessa situação, se colocar de pé e dizer: me restaura, Deus. Agora, o vento permitido por Deus não é para nos destruir, mas é para a nossa salvação. Oséias 6, versículo 1 e 2, a Bíblia diz, no versículo: convida o povo a retornar ao Senhor, comprometendo que Ele nos restaurará, após ter castigados. Após 2 dias, Ele dará vida, e no 3º dia os levantará. O Deus Todo-Poderoso, Ele não permite o vento para matar ninguém, mas o vento que vem é Deus convocando o povo a voltar para Deus, voltar para o Senhor, retornar para Ele,
se comprometendo em mudar de vida. Quando Deus permite que a tempestade aconteça, existe propósito de mudar o curso e nos colocar na rota de novo. Deus, nessa noite, está chamando para sair da contramão e entrar na rota certa. A Bíblia é clara quando ela diz de que se queixam os homens, a não ser dos seus próprios delitos e pecados. De que se queixa a humanidade, a não ser dos seus próprios flagelos e dores que eles mesmos estão causando. A Bíblia vai nos falar que houve uma tempestade, um vento tão grande quando Jonas desobedece, que o barco estava para quebrar-se. Muitas das vezes o pastor prega e sente aquele peso. Muitas das vezes olha para a igreja está enfraquecida e muitos não têm força para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque há muitas coisas encobertas, tem muitas as coisas acobertadas que precisam ser abandonadas para que haja liberdade no meio do povo, para que haja graça, para que haja renovo, para que haja batismo com o Espírito Santo. É necessário renunciar muita coisa, e nessa noite Deus está dizendo que o vento Ele mesmo permite que venha, para que nós venhamos cair em si e voltar de volta ao propósito, porque tem gente que é só assim, é só no sofrimento, é só na perca, é só na destruição que ele reconhece que está errado e diz: eu errei, eu preciso ser diferente, eu preciso ser mudado. E aí Deus começa a fazer tudo novo na vida dessas pessoas. A Bíblia fala em Daniel 4, 25 até o 35, uma passagem que mostra um rei que estava no esplendor do seu reinado, chamado Nabucodonosor. E aquele rei estava se sentindo um Deus. Ele olhava e dizia: como é grande o meu reino, como é grandioso, quantas pessoas estão à minha disposição. E Deus disse para ele que o reino seria tirado. E Deus, quando alguém começa bem e termina mal, Deus faz ele voltar para que ele faça diferentemente do que está pensando. Porque coisa triste é começar no espírito e terminar na carne. Tem gente que está vivendo essa realidade. Começou bem, mas está terminando muito mal, está vivendo muito mal. E o rei Nabucodonosor achava que era o tal. Começou a se sentir um Deus. Então Deus fez com que ele saísse do seu palácio e entrasse pelas matas e vivesse como fosse um animal. E ele pastou o capim como faz o boi, pelos no seu corpo cresceu, orvalho caiu sobre ele, as unhas cresceram e ele ficou como um bicho. Durante 7 anos ele viveu dessa maneira. Sabe por quê? Porque desobedeceu a voz de Deus, e Deus permitiu ele passar naquele flagelo, passar naquela vida destrutiva, para que lá ele entendesse que ele precisava se arrepender. E a Bíblia vai dizer que então Nabucodonosor reconheceu que Deus é criador dos céus e da terra, e que ele é majestoso entre todos e tudo. E a Bíblia diz que Deus restabeleceu ao reinado de Nabucodonosor. Deixa eu te falar uma coisa: se saiu da presença dele, se afastou da presença dele, retorna, porque quando a gente reconhece, quando a gente cai em si, Deus começa a mover.
A Bíblia diz que o vento era forte, estava para quebrar o barco, a embarcação. Porém, a Bíblia diz que Jonas, no versículo 5, a parte B, Jonas, porém, havia descido ao porão e esse deitado e dormia profundamente. Balança o irmão que está do seu lado aí, diga: está acordado. Porque Jonas, eu sei que a igreja não gosta disso, irmão, de balançar, de mandar puxar, ir para cá e para lá, e quando termina o curso, fala: não gosto desse tipo de pregação. Mas é só para descontrair, e que o irmão e a irmã entendam que Deus nessa noite está dizendo: tu está acordado, meu filho, tu está acordada, minha filha, tu está acordado, jovem, pastor, obreiro, porque não estamos falando de um sono físico, estamos falando de um sono espiritual. A Bíblia diz que quando Jonas entra naquele navio, ele dorme profundamente, e muitos cristãos estão assim como Jonas, no meio de uma tempestade, e ainda continua dormindo o sono da morte. Como é que pode? Está se acabando, tudo indo de água abaixo e a pessoa olhando e rindo. Olha assim, dá uma risada, fala: rapaz, o negócio está feio. Mas ainda continua sem perceber que algo está errado. Algo precisa ser mudado. Deus está querendo falar alguma coisa através dessa situação. Deus está me chamando para a oração. Deus está me chamando de volta a reconstruir altares para o Senhor. Não foi assim na vida de Abraão? Abraão, quando tem o seu filho Isaque, ele deixou de erguer altares a Deus e fez banquetes. Bosque era costume das nações pagãs. Lembra que quando Gideão vai lá, ele fala assim: destrói o ídolo e destrói o bosque, pega a lenha e queima. Abraão estava na mesma linha. Abraão, depois que recebeu a bênção, ele acomodou. Depois que a promessa chega, muitos se acomodaram. Muitos foram bem até receber aquilo que queria, mas depois que tomou posse da promessa, estão acomodados e deixaram de levantar altares, deixaram de levantar na madrugada, deixaram de subir o monte, deixaram de orar no círculo de oração, deixaram de fazer campanhas de oração, e agora está só nos banquetes, só na festança, só aqui na festança ali, outra ali, o aniversário fulano, a festona de fulano, e carrão, e casa boa, e roupa bonita. Jesus não tem nada contra essas coisas, tenha tudo como se não tivesse nada, mas não se esqueça quem foi que te levantou. Tempestade continua, está quebrando tudo e o camarada dormindo, roncando, serrando cabaça a noite inteira, ron, 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 ron. Graças a Deus, vida boa. E o Espírito Santo falando: levanta e vai. Eu não te chamei para ficar desse jeito. Eu te dei tudo, eu te dei condições, eu te dei sabedoria, eu te dei palavra, e você não quer fazer a minha obra. Aí de vez em quando aparece alguém que quer, alguém que está disposto, aí Deus pega e começa a usar, e o crente velho fica falando assim: uai, mas chegou agora. É Deus dizendo: você não faz, eu estou levantando para fazer. Você não canta, eu estou levantando quem canta. Tu não prega, eu vou levantar quem prega. Tu não evangeliza, eu vou levantar quem evangeliza. Tu não ora, eu vou levantar quem ora. E é aonde? É os improváveis, é o menor da casa. E Deus sempre faz isso, porque se corrompermos e não voltarmos a andar na direção que Deus quer, Deus vai levantar pessoas. Tem gente dormindo o sono da morte, o sono da negligência. O que é negligência? É falta de atenção, irmão. Tem gente que não tem atenção com nada mais.
Tem gente que perdeu a atenção, desleixo, tem gente que começaram ao desmazelo, fazendo de todo jeito. Não ora, não se prepara, não ensaia o hino, não faz da forma correta, porque estão dormindo o sono da negligência. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: eu sou o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, e eu quero as primícias, eu quero o teu melhor, eu quero o teu melhor glória, eu quero o teu melhor louvor, eu quero o melhor. Sono da indolência. Tem pessoas desanimadas, tem pessoa desmoronada, sem forças físicas. Tem pessoas que têm uma preguiça, irmão, que quando você fala sobre obra de Deus, a preguiça é do alto da cabeça até as plantas dos pés. É ligeiro para jogar bola, é ligeiro para ir no cinema, é ligeiro para assistir o futebol, é ligeiro para ir para a feira comer um pastel frito no caldo de cana, é ligeiro para ir para o aniversário, é ligeiro para ir para isso ou para aquilo, mas quando se trata das coisas de Deus, é vagaroso, é devagar, é quase parando. Mas Deus está chamando nessa noite: levanta, tem bom ânimo e vem! Vem, vem. Aí Deus olha para Gideão e diz: não quero medroso, não quero covarde, não quero quem não tem disposição, não quero quem não vigia, não quero esse cara de morto em pé. Eu quero é gente cheia do Espírito Santo, gente que fala, gente que prega, gente que ora, gente que canta. Ora e o céu se abre. Tem crente aqui? Levanta a mão e dá glória. Aleluia! Não é o que o apóstolo Paulo fala: não sejamos vagarosos no espírito. Nós precisamos ter ânimo, temos que ser como Davi. Ei, vamos à casa do Senhor, só de falar ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Davi, quando vem trazendo a arca para Jerusalém, ele dançava, ele pulava. Mical, crente fria na janela, olhou e disse: é qualidade de rei. E Deus fechou a madre de Mical para que ela entenda que a honra e a glória é de Deus. Sono da morte. Está adormecido, só sabe reclamar, murmurar, falar mal de pastor, falar mal de obreiro, falar mal de todo mundo. Acha que é dono da igreja, e a igreja tem dono, o nome dele é Jesus. Não mexe com a igreja, porque mexer com crente é pôr a mão no fogo, é cutucar a onça, como diz o ditado goiano: cutucar a onça com vara curta. Não mexe com crente não, rapaz. Se você não tem coragem, se você é menino na fé, se você é raso nas coisas espirituais, não critica quem está crendo no milagre, quem não critica quem está fazendo a obra, porque enquanto muitos estão de braço cruzado, Deus está levantando remanescente de pessoas arrependidas que estão fazendo, que estão fazendo, que estão fazendo, que estão fazendo. Meu Deus! E a igreja viva, a igreja que obedece, a igreja que está na direção de Deus, ela é diferente da igreja que está na contramão. A igreja na direção incomoda o inimigo. Jesus incomodou os fariseus, Jesus incomodou os mestres da lei. Os discípulos incomodaram do mesmo jeito. Então vamos pedir a Deus que nos tire desse sono, esse sono da negligência, esse sono da indolência, esse sono da morte. Mas tem gente que está tão adormecido que ele continua agindo como se nada tivesse acontecendo. Ei, você não está vendo não o quê? Não sei. Acorda!
Acorda! O que é, gente? O que é? Calma, calma, está tudo normal. Para ele está tudo certo. O mar está sacudindo, o vento é forte, as marés são altas, o barco está para despedaçar e ele está dizendo, não, está tranquilo, está tudo certo. Sabe o que é isso, irmão? São pessoas indiferentes, pessoas frias. São pessoas, meus irmãos, que faz vista grossa para tudo. Não é comigo, isso aí é com alguém, não é comigo, nunca vai ser com ele. Tem gente que ele está tão adormecido que ele ora como oravam os fariseus, que batia no peito e dizia assim, eu jejum, eu faço isso, faço aquilo, sou dizimista. Mas nós estamos precisando de uma geração que diz, eu não mereço estar na tua presença. Pobre pecador que eu sou, lava-me, Senhor, com teu sangue e me deixa alvo como a neve. Meu Deus, eu sou tão pequeno, tão falho, e a glória de Deus descendo. Quando você ora desse jeito, Senhor, eu sou pequeno, sou o menor, eu sou o mais pequeno em Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai, eu não mereço, eu não tenho, meu Deus, letra, eu não tenho sabedoria, quem sou eu? A glória só descendo e te enchendo, só descendo e te enchendo. Aí daqui um pouco, quem achava que não era, começa a ser, porque a Bíblia diz que Deus usa aquilo que aos olhos humanos não tem como ser usado, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Então Jonas está dormindo um sono profundo, o sono da morte. E o capitão do barco está gritando, Jonas, Jonas, acorda, Jonas. Aí algumas versões dizem assim, acorda, demente. A que eu li aqui, fala de forma diferente, né? Dorminhoco. Acorda, dorminhoco. Você não está vendo? Ora a Deus, porque talvez o seu Deus nos livre de perecer aqui nesse mar. Não é fácil fazer a obra por causa dessas coisas, irmão. Porque enquanto alguns estão andando na mão de Deus, na direção de Deus, tem muitos na contramão. Pior que esses que estão na contramão, eles estão tão convencidos, tão inchados, tão cauterizado a mente dessas pessoas que elas não conseguem ouvir a voz de Deus e obedecer. Então entendamos isso, que naquele momento o capitão está dizendo, olha, a casa está caindo, o barco está afundando. E quantas vezes Deus tem usado pastores, líderes, para nos alertar de perigos. É como nessa noite está sendo pregado aqui para você que aqui está e para quem nos acompanha, tanto pelo YouTube como pelo Instagram. É momento da gente nos alertar para o perigo que nós estamos vivendo. Você vai morrer, acorda, desperta, levanta, reaja. Tem muita gente na UTI espiritual. Tem muita gente dormindo como Eutico dormiu na janela. Tem muita gente adormecido. Mas que Deus, pela sua infinita misericórdia, possa trazer vida, trazer consciência, trazer à realidade aquilo que muitos nem conseguem mais ouvir a palavra de Deus. Tem gente que estão sentindo uma palavra como essa, como comichão nos ouvidos, dizendo tanta palavra boa esse pastor podia pregar, mas só prega conserto, só prega que tem que levantar, que tem que acertar. Por que não prega uma palavra que Deus vai me transportar, Deus vai me levar para onde, ou para aquilo outro? E Deus vai me honrar, que Deus vai me curar. Entenda uma coisa, esse vento, nem sempre esse vento é Deus, não é o diabo não, muitas das vezes é Deus te chamando para o compromisso. Entenda que muitos espinhos na carne, você vai carregar ele até descer a sepultura, porque se Deus tirar, você se afasta de Deus. É o problema, é o marido, é a dificuldade, você não entende por que isso não se converte, não muda e não acontece, é porque Deus quer tratar e ter um compromisso contigo. Deus tem um amor especial pela tua alma. E se isso for tirado,
como Paulo pediu por 3 vezes para que o espinho fosse tirado, e Deus disse: a minha graça te basta. E que nós venhamos entender o que Deus quer falar conosco. Deus usa pessoas para nos acordar, para nos despertar. Estamos encerrando, estamos terminando. Jonas sabia qual era a vontade de Deus. Sabia ou não sabia? Você acha que ele sabia qual era a vontade de Deus? Claro que ele sabia. Você sabe qual é a vontade de Deus? Jonas sabia qual era a vontade de Deus. Será que eu e você, nós sabemos o que é fazer certo e o que é fazer errado? Ou será que nós vamos continuar dando uma de menininho, que não sabe das coisas, que é recém-nascido na fé? Será que nós estamos obedecendo a Deus? Porque saber é uma coisa, mas obedecer é outra. Você sabia que o diabo conhece a Bíblia de capa a capa? E ele crê que estremece, mas a Bíblia diz que ele não obedece. Jonas está em desobediência a Deus. Tem muita gente desta maneira em desobediência a Deus. Agora veja o que diz, a Bíblia vai mostrar em 1 Samuel 15. Nós vamos ver uma passagem bíblica que fala sobre Saul, alguém que foi pedido pelo povo e foi ungido a rei, e assim foi feito. E a Bíblia diz que Deus deu ordem, através de Samuel, que ele fosse aos amalequitas e destruísse tudo. Vai lá, Samuel, destrói os amalequitas, destrói, não pode sobrar nada. A ordem de Deus é destruir tudo. Sabe o que Samuel fez? Ou Saul fez? Foi para a guerra. Venceu? Venceu. E o que ele fez? Tem muita coisa boa aí, ó, gado bom. Gado bom, tem gente boa aí no meio. Tem ovelha de primeira. E fala assim, então vamos levar. Você conhece o que é fazer a vontade de Deus? E será que nós estamos obedecendo à voz de Deus quando Ele nos ordena fazer alguma coisa? E no versículo 13 do capítulo 15 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que naquele momento Samuel chega e olha para ele e diz assim, aí, como é que está aí? Não, tudo feito do jeito que pediu, certinho. Aí Samuel falou, mas eu estou ouvindo um mugido de gado, um barulho de gado, de ovelha. E aonde é que arrumar? Não, esse aí nós trouxe para oferecer para o Deus Todo-Poderoso. E Deus se arrependeu em ter levantado Saul como rei. Então, nos versículos adiante, a Bíblia vai dizer: é melhor obedecer do que sacrificar. Você sabia que você está aqui nos cultos todo dia é um sacrifício? Você sabia que você tomar banho, se ajeitar depois de vir num dia cansado de trabalho, onde você correu o dia todo, dirigiu, teve tanta dificuldade, é um grande sacrifício. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer em sacrifício. Hoje Deus tem prazer em obediência. Porque se nós fizermos e nós não obedecermos, nós não vamos fazer nada. É melhor o obedecer do que a gordura de animais. Então Saul sofreu naquele momento por causa da situação que ele mesmo decidiu fazer por conta própria. Então, se Deus está dizendo, meu filho, é desse jeito, faz do jeito que Deus está mandando, não muda nada. Se Deus te mandou parar, para. Se Deus te mandou andar, anda. Se Deus te mandou fazer, faz. Mas tudo na direção de Deus. Tem muita gente quebrando a cara, porque faz sem a direção de Deus, casa sem a direção de Deus, compra sem a direção de Deus, faz negócio sem a direção de Deus, e fica para lá, fica para cá, corre para lá, e descabelado, pedindo ajuda, socorro, quando poderia estar vivendo em paz. Mas no início da palavra nós falamos que quem anda na contramão não tem felicidade, não tem paz, não tem bênçãos espirituais.
Mas a Bíblia diz que depois que Jonas entendeu que ele era desobediente, foi lançado ao mar. No capítulo 1, no versículo 17 de Jonas, a Bíblia vai dizer: e deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nesses 3 dias, será o que Jonas pensou das suas escolhas? Será que ele realmente se arrependeu? Qual a resposta de Deus enquanto ele estava no ventre do peixe? É uma pergunta. Será que Jonas, naquele momento, o que passou na cabeça de Jonas? Será que muitas das vezes nós vamos ter que passar por um processo difícil para a gente começar a analisar e dizer: eu tinha que ter agido diferente, eu não podia ter feito desse jeito, eu não podia ter saído de lá, eu não podia ter feito o que eu fiz. Mas o arrependimento traz a mudança, traz uma nova resposta de Deus. O peixe foi o livramento de Deus na vida de Jonas. Será que esse vento, essa situação, você está dizendo agora eu morro, e é Deus enviando o livramento para mim e para a sua vida? Deus não quer nos perder. Deus não quer ver você perecer e nem eu, porque se Deus não envia aquele peixe, Jonas teria morrido. Entenda o que Deus está falando, isso é particular. Larga de ser cabeção ruim e seja um crente inteligente, que faz com excelência a vontade daquele que te chamou. Olha o que Jonas faz lá no profundo do abismo, dentro do ventre do peixe, na profundeza do mar. Jonas 2:2: e a minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e Ele me ouviste. Aleluia. Deus deu livramento, Deus deu nova oportunidade. Não importa o abismo que você se encontra, a condição que esteja vivendo, a sua atitude diante de Deus muda tudo. Não importa o tamanho do buraco que você entrou, se a sua atitude diante de Deus, de humilhação, de quebrantamento, arrependimento sincero, genuíno, aplaca a ira de Deus e atrai a sua graça sobre as nossas vidas. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos quebrantamos, quando nós nos humilhamos, Deus derrama a tua graça e restaura-nos de novo na tua presença. Eu quero que você entenda isso. Nada que você cometeu, nada que você fez, tirou o grande amor de Deus sobre a tua vida. Jesus ainda continua acreditando em você da mesma maneira. Jesus ainda tem a promessa de pé para você ir pregar e libertar a cidade de Nínive. Deus ainda tem aquela obra para você fazer. Deus ainda tem aquela visita para você ir fazer e curar aquele que está enfermo. Deus ainda tem aquele trabalho para você realizar. Depende unicamente de mim e de você. Se humilha, seja quebrantado e arrependa-se e viva o sobrenatural de Deus. Jonas viu a mão de Deus agindo. Deus agiu através do Jonas fujão no início, do Jonas cabeça dura, e agora ele está pronto para fazer a obra de Deus. E nessa noite eu te convido a ficar de pé e a gente orar e a gente pedir a Deus
que Ele derrame sobre nós a graça dEle, que o Senhor traga vida aonde não existe vida, que Deus traga obediência. Talvez você tenha sacrificado tanto, talvez você tenha feito tanto, mas tem entristecido o Espírito Santo por causa da desobediência. Faz, mas faz do seu jeito, faz, mas faz da sua maneira, faz, mas faz conforme a tua vontade. E nesta noite nós precisamos entender que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. Pode abrir o som para a gente orar. Que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. Que Ele seja grande e que nós venhamos ser pequenos. E Ele seja glorificado e nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor. A obra está pronta a ser feita. O próprio Jesus disse: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas Ele diz: rogue ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para esta obra, e a obra se realizará. Eu vejo pela fé pessoas mudando de pensamento aqui nessa noite. Eu vejo pela fé pessoas dizendo: a partir de hoje eu não faço mais isso, eu não quero mais aquilo, chega, porque eu quero viver na direção de Deus. Chega de andar na contramão, chega de decepção, chega de porta fechada, chega de fardo pesado, chega de tanta acusação, chega de patinar na lama, chega de viver no monturo, chega de viver na cisterna, chega de viver na escassez, chega de viver na miséria, chega de viver apontado por Satanás. E então essas pessoas que estão aqui, que estão em casa, vai mudar da contramão para a mão de Deus. E andando na direção de Deus, você vai desfrutar de bênçãos nesta vida. Deus te entregará grandes posses, Deus te entregará riqueza, Deus te entregará família abençoada, Deus te entregará, aleluia, um ministério próspero, frutífero, fértil, e aonde você chegar, a bênção vai chegar também, porque a bênção estará sobre ti, e aonde você chegar, muitos serão alcançados por a mesma bênção que está na tua vida, a bênção que Deus te deu. Porque você está como em Deuteronômio capítulo 28, e é que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, o Senhor será contigo, e tudo será bênção, tudo será próspero, tudo será abençoado. E quando você anda na direção de Deus, você fala em mistério, você é batizado, você tem visões do céu, você tem revelação da palavra, você tem os dons espirituais, você recebe a glória e a graça de Deus na tua e na minha vida. E quando você faz a vontade de Deus, a porta se abre, a cura chega, o filho é liberto, a família é transformada, o milagre acontece, e você vai dizer verdadeiramente: Deus está operando através da minha vida, Deus me deu alegria. E o mais importante que você terá andando na direção de Deus é a paz, é a paz, é a paz. Não é a paz que a televisão traz, não é a paz que o dinheiro traz, não é a paz que o carrão traz, não é a paz que a casa bonita e aconchegante traz, é a paz que Jesus dá. Esta paz é gostosa. Esta paz, você está debaixo da chopanazinha e está dando glória, adorando e exaltando o nome do Senhor, dizendo: Ele é santo.
Não adianta ter casa bonita e não ter paz. Não adianta receber grande salário e não ter paz. Porque se está na presença tem a paz. E Jesus, olhando para os discípulos, diz: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá, mas a paz que eu vos dou é uma paz que jorra para a vida eterna. Aramandagassura mandagassé. É a paz que jorra do trono de Deus para você. Você não vai precisar de remédio para dormir. Você não vai precisar de multidão para se alegrar. Você não vai precisar de dinheiro para alegrar. Você tem paz. E você tendo a paz, essa paz vai fazer grandes maravilhas na tua vida. E muitos chegarão até a ti, porque verão a paz estampada no teu rosto, verá a paz estampada na tua casa, verá a paz estampada no teu ministério, e você viverá as delícias do Senhor, e cumprirá fielmente a ordem de Deus. Pai, aonde houver uma mão levantada agora, aonde houver uma mão de profeta levantada nesta noite, que o Senhor entregue o que este ou esta precisa, para que esta obra se desenvolva. Meu Deus, Satanás não tem poder nesta casa, Satanás não tem poder neste ministério. Esse demônio, meu Deus, que tentava entrar, não entra, e se entrou vai ter que sair. Em nome de Jesus, declara, vai ter que sair. Declara com fé, não vai ficar. Diga, não vai ficar lá. Não vai, não vai, não vai. Pode sair, pode pegar tua bagagem, Satanás, e ir embora. Cadê a autoridade de quem anda na direção? Cadê a autoridade de quem anda na direção? Manda embora, manda Jesus queimar com fogo que desce do altar. Queima esse espírito de infidelidade conjugal, espírito do adultério, queima todo o mal, todo espírito da prostituição, todo espírito da pornografia, queima Jesus agora, desfaz agora, queima Jesus, queima, tira esse medo, tira essa dúvida, tira, meu Deus, essa indecisão agora, porque Ele vai fazer, ela vai fazer. Satanás, sai da frente, porque esse crente está voltado para receber esta graça. Quem veio para receber da glória, quem veio para adorar da glória, porque quem tem glória dá glória. Você tem 1 minuto para falar com Ele aí. Ai, Bendagassura, Mandagasseri, Andalaia. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Cadê os crentes batizados por Deus? Vai ficar calado ou vai deixar Deus te usar? Quem não é batizado da glória que Ele te batiza nessa noite. Quem precisa de renovo, vai dando glória que Ele vai te renovar nessa noite. Eu vim aqui para profetizar um milagre na tua vida espiritual. Está ficando diferente o ambiente, porque aonde tem adorador, há poder, a graça, a unção. Eu estou sentindo a graça dele aqui no altar. As minhas mãos e meus pés estão queimando pela glória de Deus que está na casa. Quem recebe da glória, quem tem aleluia, aleluia, quem é batizado, fala em mistério. Arabadagassura mandagassé. E mandagassura mandagassé e andalabandaia. Veja aí o Senhor fazendo limpeza nessa noite.
Vejo nessa noite o Senhor com a eira, com a pá que entra na eira. Essa pá está na mão do grandão da Galileia, e aonde vai passando a pá de Deus, a eira vai ficando limpa, vai ficando purificada, vai ficando renovada. É como o orvalho que desce do monte de Hermon. Olha o orvalho que desce, a água que desce, e por onde passa a água, a vida. Aonde havia morte, a vida. Aonde havia tristeza, a alegria. Aonde havia dor, a cura. Eita glória! Eita glória! Se a igreja entendesse o que Deus está querendo liberar nesta noite, ai, Amandagassuri, anda lá, vai com seu capricho para lá. Vai com seu capricho para lá, porque aqui nós viemos foi para adorar. Se você não adora, não tem problema, mas eu vim foi para adorar. Eu vim foi para entregar o melhor nessa noite para Ele. Não pode apagar o pavio que fumega. Não pode apagar o torrão que fumega. Não pode apagar o pavio que fumega. Não pode apagar o pavio que fumega. O pavio está fumegando, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí, vai pegar, vai acender de novo, vai incendiar de novo, vai orar de novo, vai fazer de novo, vai pregar de novo, vai pegar de novo. Vai pregar, vai anunciar, fala e não te cala, porque eu sou o Senhor que sou contigo. Não detenhas diante da presença e da força do Todo-Poderoso nessa noite. Ei, larga de covardia, põe de pé e diga: sai da frente, demônio, sai da frente, inimigo, porque eu vou passar, no nome de Jesus, no nome de Jesus.